Então, boa tarde a todos e a todas. O intuito da nossa sala hoje, conversando com a extensão, é falar sobre a segunda parte dos trâmites que envolvem os projetos e as ações de extensão, certo? No dia 25 de maio, nós conversamos bastante sobre o cadastro, tanto de projetos, programas, de ações, falamos um pouco do sistema, né, da unificação que hoje temos dentro dos projetos unificados, também projetos com ênfase em ensino, em pesquisa. No dia 4 de junho, agora, falamos com o Luciano, que é o chefe do núcleo de contratos, né, que falou um pouquinho sobre os projetos com financeiro, né, e também o preenchimento daquela aba dentro do sistema. E hoje o intuito é falar sobre os outros procedimentos que envolvem, se vocês precisarem pedir uma substituição de coordenação, como fazer, se vocês quiserem fazer um pedido de prorrogação, pedido de renovação, relatórios, né, e certificação. A ideia é a interação, é que vocês realmente se coloquem as dúvidas que vocês, porventura, venham a ter no momento, ou que já tenham e queiram conversar, certo? Portanto, fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas, sugestões também são muito bem-vindas. Como vocês já devem estar a par, o intuito da sala é falar sobre todas as questões referentes à extensão universitária, né? Já falamos um pouco sobre estudantes, sobre história, sobre os programas, né, que são financiados nacionalmente para a extensão. E agora, mais precisamente, essa é uma vertente da sala que coloca sobre as atividades dentro da UFPEL, como elas se constituem, como elas são cadastradas, como elas são institucionalizadas, certo? Então, esse slide aqui eu já trouxe no dia 25 e ele faz um resumo, né? E ele foi passado por todos os diretores da unidade, pedindo para divulgar entre os seus docentes e técnicos, né? Ele traz um resumo dos nossos procedimentos. Então, na primeira dia, nós falamos sobre o cadastro, que realmente é a maior parte, porque tem mais detalhes, tem toda uma introdução de como fazer esse cadastro, para que os intuitos dele, tem mais abas de preenchimento. Então, é realmente a parte maior, mais complexa, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre troca de coordenação, prorrogação, renovação, relatório e certificação. E aí vocês vejam que dentro desse fluxograma, a gente tem momentos em que a gente trabalha apenas com o cobalto nos projetos certificados, apenas com o SEI, ou ainda utilizando os dois sistemas, cobalto e SEI, certo? Então, para esse primeiro ponto, que é a troca de coordenação, vai ser utilizado apenas o SEI, tá? Como eu vou solicitar uma troca de coordenação, então? É aqueles casos em que vocês, porventura, estão em afastamento, vão fazer um tipo de qualificação, certo? Se você está em afastamento, você precisa designar, né, o seu projeto ou o seu programa para alguém coordenar no seu lugar, certo? Então, o que, que você vai fazer quando for isso? Você vai abrir um processo no SEI, tá? Quando abrir o processo no SEI, já vai ter lá substituição de coordenação, é um tipo de processo, certo? Depois de abrir o processo, você tem que inserir um documento e tem um formulário específico para isso, que é o formulário de substituição, comunicado de substituição de coordenação de projeto de extensão. Ali tem dados muito importantes. Às vezes a gente recebe no NFRA memorando, apenas um memorando solicitando essa substituição. Mas ali tem dados que a gente pede que é necessário para fazer essa alteração dentro do sistema. Como qual vai ser a nova carga horária, né, desse coordenador? Você que estava coordenando vai seguir como coordenador adjunto? Se sim, qual a carga horária? Né? E a data específica de troca. Quando que você deixa de ser coordenador para esse novo coordenador assumir. Okay? Então, é importante o preenchimento desse formulário, porque muitas vezes a gente recebe o memorando, mas tem que devolver,
solicitando essas informações que não constaram no si, certo? Depois de preencher o formulário e assinar, tem que solicitar ou enviar, né, dependendo de como for a organização dentro do SEI que você está lotado, enviar a direção da tua unidade. Ela vai dar o parecer favorável para nós efetuarmos a troca, ok? Depois que a direção da unidade dá esse parecer, ele volta para o NFRA para nós fazermos essa substituição. E o trâmite para esse processo é a coordenação do projeto, que preenche o formulário, assina, a direção da unidade, que dá o parecer favorável ou não para a substituição, e o NFRA, que faz a substituição efetiva dentro do sistema. Uma coisa muito importante, o novo ou a nova coordenadora deve dar ciência ao projeto, ao processo, certo? Então, depois que vocês preencheram o formulário, se é uma pessoa que está no mesmo departamento que você, é tranquilo. É só ela abrir esse processo e clicar naquela mãozinha, assim, de like, né, das redes sociais que aparece ali no SEI, dando ciência ao processo, como quem diz assim, não, realmente eu concordo e eu vou assumir esse projeto. Se por um acaso essa pessoa que está te substituindo, que vai te substituir, é de outro departamento ou de outra unidade, bom, se for de outro departamento, tu tem que enviar esse processo para o departamento que a pessoa está lotada. Só assim ela vai ter acesso a ele e poder dar a ciência, certo? Se for de outra unidade, é a mesma coisa, tu vai ter que encaminhar para o departamento dessa outra pessoa. A única coisa é que aí tem também o parecer da unidade do novo coordenador, certo? Então, se são os dois do mesmo departamento, mesma unidade, o coordenador preenche o formulário, novo coordenador dá a ciência, diretor da unidade dá o parecer e vai para o NFRA para troca. Se são de unidades diferentes, o coordenador preenche o formulário, encaminha para a nova unidade, né, a unidade do novo coordenador, e pode encaminhar ao mesmo tempo para o diretor da sua unidade, certo? Nessa nova unidade, o novo coordenador da ciência, encaminha para o parecer do seu diretor, e com esses dois pareceres dentro do processo, ele vai para o NFRA, a gente faz a substituição. Tranquilos? Alguma dúvida com relação à troca de coordenação? Fiquem bem à vontade para irem questionando. O intuito é dialogar com vocês mesmos. Certo? Ah, ótimo. A Aline disse que não, que tá ok. Então, tá, eu vou seguindo tocando ficha. Certo? Bom, prorrogação de projeto, então. A prorrogação, ela tem uma característica muito específica, tá? Ela é para aqueles projetos, ela é desenhada e pensada na seguinte situação. Acontece como agora, tá? Estamos vivendo numa pandemia e as atividades foram suspensas. Aquelas atividades que eu previ para acontecer no final de julho e agosto, eu não vou conseguir terminar nesse tempo, então eu preciso de mais 2, 3 meses ou 6 meses para concluir o meu projeto. Se for até 1 ano, você pode pedir prorrogação e estender esse período do final do teu projeto, certo? O que vai acontecer? Tu só vai poder pedir ela uma vez, uma única vez, porque ela tem essa característica mais de emergência, né? Não consegui terminar, vou precisar de mais um tempo para concluir. E como tu vais precisar de mais um tempo para concluir dentro desse período de 1 ano, você determina qual vai ser a sua data final, tá? Então, se meu projeto terminava em 10 de agosto de 2020, eu posso determinar que ele vai passar a terminar dia 10 de dezembro de 2020, ou até dia 10 de agosto de 2021. Então, eu vou escolher isso. Como eu vou fazer isso? Aqui eu gostaria de dar dica para vocês, não sei se vocês estão visualizando muito bem. Não fica difícil colocar a imagem que contemple tudo que a gente precisa mostrar num slide pequeno.
mas vocês conseguem ampliar a tela da apresentação se não estiverem enxergando muito bem, certo? Então, se quiserem ampliar aí, vocês conseguem no canto direito superior, se não me engano. Certo? Bom, acessando ao Cobalto, tá? Vocês vão entrar com a senha de vocês, CPF, normal. Vão clicar em Projetos Unificados, tá? Nesse menu lateral aqui, Projetos Unificados, Cadastros. Em seguida do cadastro, vai te aparecer pessoa no FEPEL, programa, projetos, prorrogações, renovações, relatório. Vocês vão clicar em prorrogação. Quando clicar em prorrogação, vai te abrir essa tela aqui. E aí percebam, nela está listado todos os projetos que vocês fazem parte e que foi solicitado de alguma forma, em algum período, a prorrogação. E aqui nessa última coluna aqui, vai o número do processo SEI relacionado a essa prorrogação. Lembram que eu falei no início que em alguns determinados itens nós utilizamos o Cobalto ou só o SEI, ou Cobalto e SEI? Prorrogação é esse caso. Eu vou ter que acessar os dois sistemas. Na verdade, o coordenador não. Ele vai acessar os dois sistemas se quiser verificar como anda o andamento do seu pedido. Certo? Então, a tramitação de aprovação é feita por dentro do SEI, mas quem abre este processo somos nós dentro do NFRA. Certo? Bom, seguindo então, aqui te lista todos, é uma tela inicial. Para te entrar com uma nova solicitação de prorrogação, vais clicar em novo, tá bem em cima ali, certo? Aqui tu pode pesquisar, né? A partir de um determinado momento, provavelmente tu vai ter uma lista bem grande e aqui te dá os dados para pesquisar. Clicando aqui, você vai encontrar. Mas no caso, estamos solicitando uma nova, então clico em novo. Clicando em novo, vai te abrir essa aba aqui. E aí, nesse menu suspenso aqui, tu clicando, vai aparecer, vai te listar todos os projetos que tu coordenas, no caso, né? Então, é só selecionar um projeto e clicar lá em cima em continuar. Feito isso, ele vai te abrir uma nova tela, onde vai te trazer os dados do teu projeto, vai abrir aqui um campo para te definir essa data, né? Se tu quer por mais 2 meses, 3, até 1 ano. Vai te abrir também uma justificativa, tá? Então, defina a nova data fim até 1 ano, justifique a necessidade de prorrogar, destacando a importância da continuidade do projeto. Então, aqui pode ser bem sincero e tranquilo mesmo, no sentido de dizer, sei lá, a escola entrou em greve e eu não consegui desenvolver as atividades no tempo previsto, ou o financiamento que estava previsto não ocorreu no tempo, nós vamos precisar de um pouco mais para conseguir concluir, enfim, é importante destacar por que é importante prorrogar, tá? Logo abaixo vão estar listadas as ações do teu projeto, que tu podes querer prorrogar ou não, tá? Então, tu também vai poder definir aqui nessa primeira coluna para que data tu queres prorrogar. Se tu não preencher nada, o sistema não vai levar em consideração, não vai prorrogar ação nenhuma, certo? Depois disso, só clicar em salvar. E o pedido já vai ser enviado para nós. E aí entra nesse fluxo de aprovação, certo? Quando chegar para nós, vão ter vão ter 2 status. 3 status que vão te aparecer aqui, nessa coluna, certo? O primeiro status vai ser aguardando, é quando ele está no NFRA, aguardando para ser vinculado a um processo e entrar em tramitação de aprovação, ok? Então, nós lá abrimos o processo e inserimos um memorando solicitando o pedido de aprovação, bem como essa solicitação, esse PDF do pedido de vocês. Encaminhamos para a direção da unidade, que vai dar um parecer favorável ou não, certo? E depois desse parecer, volta para o NFRA, e aí, quando tiver na direção da unidade, né, vai estar em análise. Depois volta para o NFRA para a gente homologar da baixa nesse processo, né?
e aí teu projeto está prorrogado. E aí o terceiro status que é homologado, certo? Uma coisa importante que eu já vou falar aqui, e aí vocês vão ver que vai se seguir para a renovação também, é o seguinte: essa questão de tu prorrogares as ações. A ação está diretamente vinculada ao certificado, certo? Então, se tu tens o desejo de certificar a tua equipe ao final de cada ano letivo, vamos dizer assim, o ideal é que as tuas ações tenham esse período de vigência. Então, assim, se você não quiser prorrogar nenhuma ação, se for o caso que ocorreu bastante até então, né? Afinal de contas, o sistema é novo, a sistemática toda é diferente. Se tu tá prorrogando por um ano porque tu tens uma característica de continuidade do teu projeto e tu queres manter essa certificação por calendário, por ano letivo, o ideal é que tu não prorrogues as ações e depois de homologado isso aqui, tu insira novas ações, e aí vai ser possível, né? A ação tu pode inserir a qualquer tempo, que atendam as necessidades do projeto e que vão ter um período menor, assim a tua equipe vai conseguir ser certificada antes, ok? Então, acho que é isso. Como eu disse, processo SEI, quando você vai acessar? Só que se tu quiser ver como é que tá. Ah, eu pedi a minha prorrogação há um tempo, não, mas até agora o Cobalto segue com a mesma data, eu não sei o que está vendo. Bom, tu pode entrar ali, né? Projetos unificados, cadastro, prorrogação, e já na tela inicial ela vai estar aqui a sua solicitação e o número do processo SEI vinculado. Aí tu pode ir lá e conferir, ok? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Tudo bem. Entramos então em renovação. A renovação, a característica dela é de reedição do projeto. É como se vocês tivessem concluído aquele projeto naquele tempo e ele tem uma sequência, tem uma continuidade e vai começar tudo novamente. Então, se vocês cadastraram o projeto por 3 anos, ele vai ser renovado por mais 3, certo? Em função disso, você não escolhe a data final. O sistema mesmo já faz esse cálculo para você e já te diz qual vai ser essa data de encerramento nova do teu projeto, certo? E a renovação tu pode pedir ela quantas vezes forem necessário, diferentemente da prorrogação, né? Que ali é uma vez só. Então, acessando o Cobalto, também projetos unificados, cadastro, renovação. Ó, vejam que a interface do sistema é muito similar, assim como a do projeto para o cadastro do projeto, para o cadastro do programa. Tem muita similaridade aqui também. É a mesma coisa, vai te listar todos os projetos que tu pediu renovação, com os mesmos dados, com o status, com o número do processo ser vinculado, tá? E também, para te fazer essa nova solicitação, tu vais clicar em novo lá em cima. Vai te abrir o menu suspenso, certo? Tu clicando nele vai te listar os teus projetos, seleciona qual tu quer renovar e clica em continuar. Aqui é que começa a surgir algumas diferenças. Como eu disse, a data final já vai estar elencada aqui, certo? E tu tens duas abas. Essa aba que vai te ter a tua data final, teus dados do teu projeto, o campo para justificar, então tem que justificar a necessidade de renovar, destacando a importância da continuidade do projeto novamente. Vai te listar as ações que tu vais definir se tu queres ou não renovar nessas ações. E aí, se tu não preencher nada, o sistema vai entender que as ações não devem ser renovadas. E aí, antes de clicar em salvar, é interessante tu preencher essa aba relatório aqui, que é o próximo campo, tá? O que tem dentro desse campo da aba dos relatórios? As atividades realizadas, tá? Desculpa, só um minutinho. As atividades realizadas, avaliação, quais foram os objetivos atendidos,
certo? Então, aqui vai um mini relatório, não, vai um relatório, na realidade, né, do que vocês desenvolveram no projeto, certo? Quem é extensionista já há um tempinho e acompanhou, né, as mudanças do sistema, isso aqui foi uma atualização que nós fizemos porque estava dando um probleminha quando tu entregava o relatório, tu não pode pedir renovação, tu não consegue fazer duas solicitações para o mesmo projeto ao mesmo tempo no sistema, que ele trava. Então, junto ao pedido de renovação, ficou o preenchimento do relatório, certo? Então, depois que tu preenche a primeira aba com a identificação e a justificativa, e depois preenche a segunda aba com os dados do teu relatório, que já fica, né, já fica registrado o que foi desenvolvido no teu projeto, aí sim, tu clica no botão salvar, vou voltar aqui um pouquinho, que vai estar aqui em cima, certo? Muito bem. O trâmite da renovação é um pouquinho mais extenso. Isso é outra diferença fundamental entre a prorrogação e a renovação. Aqui, nós temos o mesmo trâmite de aprovação do projeto, vejam bem. Né? Vocês clicaram em salvar, ele já vai constar lá naquela tela inicial para vocês o pedido de solicitação, o status vai estar em aguardando. Assim que chegar no NFRA e a gente abrir esse processo no SEI para tramitar para aprovação, o número dele já vai estar constando aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Vai chegar o pedido no NFRA, nós abrimos um processo, colocamos um memorando solicitando a avaliação da solicitação de vocês e um PDF com o pedido. Do NFRA, ele vai para a direção da unidade, certo? Que também vai colocar o seu parecer. Da direção da unidade para a comissão de extensão, que também vai colocar o seu parecer. E, por fim, para o pleno do COSEP. Depois que saiu do pleno do COSEP, ele volta ao NFRA para a gente dar baixa e homologar o pedido de renovação, certo? Então, basicamente, se vocês nunca pediram prorrogação e tem uma certa pressa, uma certa urgência em estender o prazo do teu projeto, o ideal é tu solicitar primeiro a prorrogação, certo? Porque esse trâmite da renovação, ele é o mesmo do projeto, então a previsão é de 60 dias para aprovação desse pedido, né? Ocorre em menos tempo, a maioria das vezes ocorre em menos tempo, mas esses 60 dias é uma previsão mínima de 15 dias em cada instância de aprovação, certo? Ah, mas o NFRA é uma instância de aprovação? De certa forma é, porque antes de encaminhar o pedido de vocês, a gente vê se está tudo ok, se não precisa fazer nenhum ajuste dentro do projeto, se o relatório está preenchido de maneira satisfatória, principalmente na renovação, né? A gente faz uma pequena análise técnica do pedido e do projeto de vocês. Então, a previsão que consta na resolução é de 60 dias. Tem durado bem menos, né? Mas pode levar esse tempo. E aí que fica mais interessante ainda vocês terem o dado do processo SEI, porque nesse caso vocês têm mais instâncias para acompanhar aonde anda o andamento da solicitação de vocês, ok? Daniela botou muito boa a solução, que bom, Dani. Realmente, desculpa, Dani, acho que é a Daniela da câmera de extensão, né? Que bom que vocês gostaram, foi uma forma de agregar e juntar tudo, e vocês também não terem dois procedimentos, um de enviar um relatório, Dani mesmo, enviar o relatório e também enviar o pedido de renovação, assim, junta tudo num único procedimento para a coordenação e para nós também facilita porque, né, otimiza os processos. Bom, então, então, temos também o relatório, envio de relatórios, né? Vejam que segue os mesmos procedimentos, acesso Cobalto, projetos unificados, cadastro, só que aí está um pouquinho mais acima, em relatório,
ok? Mas a interface do sistema é sempre a mesma, né? E isso eu acho que ajuda e facilita vocês irem se adaptando, se familiarizando, né? Claro que agora é tudo muito novo, mas com o tempo isso aí já vai estar até no automático, né? Mesma interface. Então, aqui ficam listados nessa primeira tela todos os relatórios de projetos que vocês fazem parte, né? Que pediu, que entregou o seu relatório, com o número do processo ser vinculado aqui. E para entregar um novo, clica naquele primeiro botãozinho lá, novo. Tá? Abre o menu suspenso, vocês abrem o menu, selecionam o projeto que querem relatar e clica em continuar. Bom, quando vocês clicarem em continuar, vai abrir a tela do relatório de vocês, certo? Com os dados do projeto, o período de participação, enfim, e vai listar num primeiro momento as ações que encerraram nesse período que vocês estão relatando. Tá? Vamos supor, o meu projeto vai até 2024, ok? Mas a minha ação está encerrando agora em 2020 e eu vou entregar um relatório parcial para relatar esta ação e poder certificar a minha equipe. Ela vai estar listada aqui, certo? E vocês podem definir se vocês querem súmula no certificado de vocês. Súmula é o verso, né? Se vocês quiserem colocar ali a programação, por exemplo, foi um curso, e nesse curso foram abordados 10 tópicos. Bom, então vocês listam ali os 10 tópicos que querem que conste no verso do certificado, ok? Por que isso, né? Por que surgiu essa questão de inserir súmula junto ao relatório? Porque a condição de certificação é que se tenha um relatório aprovado, né? E agora a certificação da equipe, pelo menos, está automática. Então, quando a gente homologar o relatório, ele já vai automaticamente gerar os certificados daquela equipe que participou do projeto, certo? Então, se já vai gerar, ele já precisa gerar completo, né? Por isso que a gente pergunta se tem a necessidade de ter súmula ou não, certo? Bom, logo abaixo daquele campo está duas opções, ou parcial ou final. Aqui é importante ter bastante cuidado pelo seguinte, o parcial, ele vai encerrar apenas as ações que já foram concluídas. Ele vai alterar lá o status da ação de ativo em execução para concluído e encerrado, tá? Já o final, ele vai alterar o status do projeto como um todo, certo? Então, o projeto vai deixar de ser ativo em execução para estar concluído e encerrado, certo? Então, por isso que é importante ter cuidado. Tá tudo muito vinculado, muito redondinho dentro do sistema. Uma coisa vai puxando a outra. O que vocês vão relatar? As atividades desenvolvidas, os objetivos atingidos, tá? A avaliação como foi, se houve produção científica. E aqui embaixo, o último campo é número processo CIT. Tá, mas o que é isso? Eu preciso preencher? Na realidade, se o teu projeto é estritamente extensionista, não, tá? Por que esse campo está aqui? Nós estamos trabalhando dentro dos projetos unificados, certo? Então, tudo que vocês estão vendo hoje de sistema, todo as interfaces montadas, foram montadas visando atender as 3 pró-reitorias acadêmicas, certo? Então, não é só um sistema da extensão atendendo às necessidades da extensão. Não, ele atende às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão. E o número de processo CIT é um pedido da pesquisa, porque na pesquisa tem a coordenação de inovação tecnológica, certo? Então, se teu projeto tem ênfase em pesquisa e tem inovação tecnológica, certamente tu tem um processo vinculado a essa coordenadoria que tu vais relatar aqui, porque os campos são os mesmos, né?
O que vai mudando é algumas telas, algumas interfaces, mas para o relatório é a mesma coisa. Você vai entregar o mesmo relatório se o teu projeto tiver ênfase em extensão, ou se tiver ênfase em pesquisa, ou se tiver ênfase em ensino, certo? Então, ele não é um campo obrigatório, por isso. Se não tem convênio com a inovação tecnológica, não tem problema, deixa esse campo em branco. Mas aqui é importante que vocês relatem e descrevam o que realmente aconteceu, certo? O que acontece bastante, bastante não, mas acontece quando nós fazemos a análise técnica lá no NFRA. Se você me coloca assim, os objetivos foram atingidos, certamente a gente vai te pedir para refazer essa parte, descrever um pouco mais de que forma foram atingidos, qual foi o impacto que isso teve para a sociedade, né? Descrever um pouco mais, porque o interessante é que vocês pensem assim, se um leigo, tudo isso está num formato bem transparente, que qualquer pessoa pode acessar e ver o que foi desenvolvido, certo? Até por isso é que tem esse desdobramento entre Cobalt e SEI, né? Esse relatório, todos esses dados que vocês colocarem aqui, vai estar disponível lá no SEI em modo público. Qualquer um vai poder acessar e ler. Então, é interessante que vocês escrevam até para valorizar, né, e qualificar o projeto de vocês perante outras pessoas que estejam lendo e para nós também que vamos tirar do relatório de vocês subsídios para atender alguns questionamentos e perguntas que nos chegam da reitoria sobre a extensão dentro da UFPEL. Entende? O ForPrex é muito ativo nisso aí. Volta e meia, nós estamos respondendo a questões de quantas pessoas foram atingidas, o que tem sido desenvolvido em extensão, se a gente tem projetos mais ligados à educação, à saúde, qual área extensionista está sendo mais atingida, né? E os subsídios todos saem daqui. Por isso que a gente pede uma maior descrição das atividades de vocês, né? Até agora, no dia 30 de julho, nós vamos ter o pró-reitor de extensão da UFSM, o Flavi, né, que também é coordenador da Regional Sul do ForPraex, e vai falar um pouquinho para nós sobre esses indicadores da avaliação da extensão universitária. E aí vocês vão perceber que por isso que a gente tem alguns campos aqui que são fundamentais para a gente diagnosticar algumas nuances importantes da extensão universitária, ok? Bom, preencheu todos os campos, é só clicar em enviar. Quando clicou em enviar, mesmo processo da renovação, exatamente igual. Ele vai entrar aqui, já com o seu pedido, com o status aguardando, o NFRA vai receber esse pedido, vai abrir o processo dentro do SEI, né? Vai fazer essa análise técnica, que aí nos relatórios é um pouco maior ainda, né? Porque como já vai gerar a certificação, a gente já olha se está tudo ok na equipe, na carga horária, nos períodos das ações, né? Faz uma geral mesmo, se está tudo redondinho, para a gente não ter problemas com certificados depois, certo? Feito isso, está tudo redondinho, mandamos o processo para a direção da unidade. Da direção da unidade vai para a comissão de extensão e da comissão de extensão para o pleno do COSEP. Como temos as 4 instâncias de aprovação novamente, a previsão de aprovação é de 60 dias, máximo 60 dias, né? Como disse, tem ocorrido em menos tempo, ok? Podem acompanhar pelo número do processo. E se for final, quando a gente homologar, vai te concluir todo o projeto, vai emitir o certificado do coordenador, do bolsista, da equipe inteira aqui, das ações que estavam abertas ainda. E se for parcial, emite apenas os certificados das ações que concluíram, mudando o status dessas ações. Tranquilos? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Ok.
como não houve manifestações, seguimos adiante, então. Então, a certificação, como eu estava dizendo para vocês, ela é automática para a equipe, sempre aos términos das ações. Por isso que eu falei lá no início, na prorrogação, quando vocês forem renovar ou prorrogar ações, que vocês têm que ter isso em mente. Aliás, no cadastro também é bom ter isso em mente, né? Quando que eu quero certificar a minha equipe? Meu projeto tem uma característica de continuidade? Bom, então é necessário que eu tenha ações com menor tempo de vigência, porque aí eu posso certificar de ano, de 2 em 2 anos, enfim. Essa certificação só vai sair ao final do término da ação com o relatório aprovado do desenvolvimento daquela ação. Puxa vida, mas aí então os meus alunos mesmos, que são os mais interessados, vão ficar todo esse tempo sem nenhum tipo de comprovação de que participaram do meu projeto? Não, na realidade, eles podem, todas as pessoas que têm acesso ao Cobalto, né, tanto servidores quanto os alunos, eles têm ali no menu do lado, logo que tu entra em cadastro, tem consulta. Não, desculpa, não é no cadastro. Abaixo do cadastro tem o menu consultas, tá? Ali no consultas, eles podem, clicando ali, vai abrir o atestado, e aí podem emitir esse atestado a qualquer participação no projeto. Desde que o projeto seja na equipe das ações, esse atestado vai vir com esses dados, com as horas que ele trabalhou até então, né? E com validação digital ali embaixo, da mesma forma que ocorre com os atestados de matrícula, por exemplo, certo? Então, até ter a certificação, eles têm o recurso de pegar o próprio atestado dentro do sistema. Ok? Ah, beleza. Até aí tá tudo ótimo, tudo perfeito. Só que eu fiz um evento para 500 pessoas e eu não cadastrei as 500 pessoas no Cobalto. Como é que eu faço para certificar essas outras pessoas que não estão no Cobalto? Bom, aí nós vamos recorrer ao SEI, certo? Então, para cursos e eventos, tá? Pessoal, essas modalidades que prevêem a participação de um público externo, que pode ser bem grande, vocês vão iniciar um processo no SEI, preencher o formulário de solicitação, então, assim como lá na coordenação de substituição de coordenação tinha um formulário próprio, aqui nós temos um formulário próprio de solicitação de certificado, tá? De novo, esse formulário é importante porque ele nos traz dados que são necessários para a certificação. Inclusive, solicito o número de telefone de vocês. Caso a gente tenha alguma emergência que é fácil de contornar, a gente pode entrar em contato por telefone com vocês para não deixar o processo mais moroso, né? Quem trabalha com projetos de extensão sabe que isso é um pouco um calcanhar de Aquiles da pró-reitoria, né? Turma, a gente certifica muitas pessoas, por exemplo, o Pacto mesmo, né, que é um projeto extensionista, já certificou mais de 5 mil pessoas, e isso até bem pouco tempo atrás era feito manualmente, impresso, demandava um tempo extremamente grande, realmente, mão de obra, que nos custava um tempo até conseguir, né, dar encaminhamento para outros processos. Hoje está tudo digital, nós não imprimimos mais certificados dentro da pró-reitoria, é tudo via sistema, tá? Mas ainda assim a demanda é bastante grande. Então, inicia o processo no SEI, preenche esse formulário, anexa a planilha em Excel, que ela vem no modelo CSV, tá? Ela está disponível lá na nossa página, e envia para o NFRA. Não precisa encaminhar para a direção da unidade, não precisa de nenhuma outra aprovação, apenas nos enviar. Isso depois do relatório ser aprovado, certo? Vocês podem até enviar o processo antes, mas a gente não vai poder atender, ele certamente vai ficar sobrestado no NFRA, porque nós não vamos ter como certificar sem ter o relatório aprovado, certo? Então, da coordenação, vai direto para o NFRA. Dicas importantes.
A planilha tem que ser aquela em CSV e não precisa editar. Basta apenas colocar o nome da pessoa, a carga horária, a função, o período por extenso, certo? 25 de maio de 2020 até 30 de julho de 2020, tá? Com o e-mail da pessoa e o CPF. Por que essa exigência é importante? Porque, primeiro, aquele cabeçalho que está ali é o que o sistema vai utilizar para identificar aonde ele deve encaixar aquela informação. Cada linha que vocês têm naquela planilha vai gerar um certificado. Então, a linha é específica para os dados daquela pessoa que vocês colocaram o nome primeiro, certo? Então, o sistema vai puxar de cada coluna, de cada linha, de cada célula, o dado direitinho para encaixar no texto do certificado que já está fixo lá, já está pronto, certo? CPF, para que precisa então? Porque para a pessoa acessar o certificado, acessar o e-mail, se vocês forem lá nos visitantes, né, no livre do Cobalto, eles vão conseguir, qualquer pessoa consegue acessar por ali, mas ela precisa colocar o seu CPF e o seu e-mail. Além do acesso ali para o acesso livre, o e-mail é importante porque quando o sistema gera o certificado, ele automaticamente envia um e-mail para essa pessoa avisando que o certificado está pronto e que com um link de acesso a ele, certo? Então, sem CPF, sem e-mail, nós não conseguimos certificar ninguém, ok? Então, importante não editar a planilha, preencher apenas, né? E encaminhar para elas, para nós, dentro desse processo, certo? Bom, assim que for, né, que o relatório for aprovado e nós conseguimos os certificados já vão automaticamente para o nome da pessoa e a gente vai relatando tudo isso, tudo que a gente falou até agora, se houve solicitação, vai ficar relatado para vocês ali no histórico do projeto de vocês, certo? Os certificados foram emitidos conforme o processo CEI número tal, a solicitação de renovação foi aprovada conforme o processo CEI número tal, então ali também é uma outra forma de acompanhamento do que foi desenvolvido, certo? Então, um último ponto que eu gostaria de falar para vocês, que também tem uma importância, né, que nós temos nos deparado um pouco com algumas situações bem interessantes no NFRA, é sobre cancelamentos, tá? Se por um acaso o teu projeto ele já teve algum tipo de tramitação, vocês cadastraram, enviaram para a CIP, né? E ali da CIP teve pedido de adequações e retornou para vocês. E sei lá, de repente ficou lá no limbo, nunca mais retomamos o projeto. Esse projeto precisa ser cancelado, né? Antes de tramitar, vocês mesmos conseguem cancelar lá. Vocês excluem o cadastro sem problema nenhum. Mas depois que houve alguma tramitação, depois que vocês clicaram em enviar e foi para a CIP, a gente só tem a opção de cancelar, certo? E para isso é necessário abrir um processo no SEI. Preencher o formulário, também tem um formulário específico dentro do SEI, tá? Solicitando alguns dados para o cancelamento e enviar para a direção da unidade, tá? O passo do coordenador é esse. Mas como vocês podem ver aqui, ele tem bem mais andamentos do que apenas enviar para o NFRA, a gente chegar lá e cancelar o projeto. Na realidade, depois que vocês preenchem esse processo, vocês devem encaminhar para a direção da unidade, que também vai dar ok. Não, realmente esse projeto não ocorreu, ou ocorreu parcialmente. Se for parcialmente, na realidade, vocês entregam o relatório final, tá? Para relatar o que foi feito. Mas se não aconteceu nada, nenhuma atividade foi feita, aí realmente é cancelamento.
E aí a direção vai dar ok. Não, realmente, não aconteceu nenhuma atividade. Aí ele volta para o NFRA. Quando ele voltar para o NFRA, a gente tem que fazer duas outras consultas. Uma delas é os convênios. Se esse projeto teve financeiro, a gente envia para o SECONC, tá? E pergunta se está tudo ok, se não tem nenhum contrato aberto, né? Se não foi firmado nenhum tipo de parceria lá com a fundação, se não há óbice para a gente cancelar. Financeiro dando ok, ainda vai para o CPPD. Por que passa pela Comissão Permanente de Pessoal Docente? Porque, gente, a carga horária de vocês nos projetos está diretamente vinculada ao RAAD, né? Então, o que acontece? Toda vez que vocês têm lá, sei lá, 100 horas por ano num projeto de extensão, isso já entra automaticamente na pontuação do RAD de vocês. Vocês podem fazer os ajustes ali no final, antes de encerrar, podem, não tem problema. Mas se é um cancelamento, como já nos ocorreu lá de 2017, 2018, o RAD já está fechado. Então a gente tem que verificar se essa carga horária não foi contabilizada no RAD daquele ano, certo? Se não foi, beleza, a CPPD nos passa dizendo que não houve impacto significativo na pontuação do RAD, né, retorna para o NFRA e a gente procede o cancelamento do projeto sem problema nenhum. A questão é quando houve impacto no RAD. E aí, quando houve isso, já ocorreu, o que acontece? Aquele servidor que contou com essas horas, dependendo do tempo, já teve até uma progressão, certo? Contando com essas horas. Então, é preciso fazer esse ajuste e que, como ele não está mais aberto, ele demanda um pouco mais de trabalho. O servidor vai ter que entrar em contato com a CPPD, abrir um processo de ajuste do RAD, informar qual atividade que ele exerceu que pode substituir essa carga horária no projeto de extensão, né? Fazer toda uma questão, a unidade que abre esse RAD para ter esse ajuste, para fazer essa troca de atividades, né? Se não houve uma atividade para trocar, é um problema ainda maior, porque principalmente se houve progressão com essa pontuação, né? Então, é necessário todo esse procedimento para que a gente não corra no risco de ter algum problema administrativo, né? Alguma improbidade administrativa em todo o processo, ok? Então, por isso que é interessante, assim, que vocês tenham sempre atualizados os projetos de vocês. Como vocês puderam ver, o sistema, ele é todo redondinho e ele é todo alinhavado. Uma coisa vai encaixando na outra, certo? Então, eu sei que a vida é super atribulada, a gente tem milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo, e às vezes as coisas passam, mas é interessante que vocês procurem ir atualizando a cada passo o projeto de vocês. Se viu que, não, eu não vou executar esse projeto, conclui, cancela ele antes de fechar mais de um tempo, porque se esse cancelamento, por exemplo, tá, o teu cadastro começou em 2020 e tu estás pedindo cancelamento agora, já não precisa passar para CPPD, porque automaticamente o RAD não vai puxar aquelas horas porque foram canceladas, certo? Então, é aquela coisa, assim, às vezes é um pouco burocrático, concordo com vocês, às vezes demanda um pouco mais de trabalho, sim, mas por vezes é essa burocracia que nos protege, né, que nos valida as atividades que estamos fazendo e que qualquer dúvida que venha surgir, a gente tem ali a documentação para comprovar o que foi feito e nos proteger de qualquer coisa que porventura possa acontecer. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Gostariam de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ações também precisam ser canceladas? Sim, também precisam ser canceladas, tá? Se por um acaso tu planejou uma ação e ela não ocorreu, isso ocorre, né? Problemas acontecem, ou então vocês pensaram em alguma coisa que não
não se encaixou com aquela comunidade em que vocês estão trabalhando, é preciso ser cancelada também. Então, tem o formulário de cancelamento do projeto e o formulário de cancelamento da ação, certo? Até porque a equipe fica nas ações, né? Então, por vezes o coordenador, isso já nos aconteceu lá, tá? O coordenador estava tudo ok, não tinha problema nenhum, a pontuação dele estava ok, ele não tinha contabilizado mesmo no RAAD, mas o colega dele que estava na ação, e era docente, né? O colega dele que estava na ação tinha contado, e a gente teve que rever essa pontuação no RAAD desse docente. E ele estava na ação, né? Então também é necessário cancelar. Certo? Não fiquem tímidos, pessoal. Podem perguntar, podem fazer colocações, sugestões. Ficaram com alguma dúvida? Sugestões para salas futuras também. Eu sou bem esclarecedora, a Mara está colocando. Obrigada. Eu que agradeço. Eu sou uma entusiasta da extensão, tá? Eu sou apaixonada realmente pela extensão universitária. Acho que a gente tem uma gama de coisas para conversar dentro dessas salas, assim, infinita, né? Eu já elenquei vários assuntos, mas se vocês quiserem algum em específico, fiquem à vontade, que a gente vai atrás e vai tentar trazer algum convidado, ou a gente fala. Quem tiver propriedade para abordar o assunto vai estar aqui conversando com vocês. Ok? Muito esclarecedora, Ana. Muito obrigada, Sandra. Então, aqui está o e-mail da PREC e o e-mail do NFRA. E obrigada a tu, Daniela, valeu. Esses telefones, no momento, né, não estão em pleno funcionamento. Esse aqui, se vocês ligarem atualmente, ele é redirecionado para a Nádia, que é a secretária da PREC, tá? Mas os e-mails estão atuando constantemente, a gente pode enviar dúvidas por ali, podem encontrar contato conosco, tá? O intuito do NFRA, tanto comigo, quanto com a Kátia, quanto com a Rogéria, né, que somos nós três que estamos lotadas no NFRA, o nosso intuito é sempre ajudar e tentar proporcionar da melhor forma possível a resolução dos problemas que vocês têm, seja na parte do cadastro, seja no relatório, né? Auxiliar vocês, porque na realidade vocês são sujeitos da extensão da nossa universidade, né? A Vitória colocou o seguinte: quando explicando parece tão fácil. Obrigada, Vitória. É que tem aquela coisa, né? A gente lida com o sistema todos os dias, né? Então, vocês, às vezes, é esporadicamente, né? Às vezes não lidam. E mesmo que vocês lidem bastante, eu acho que vocês não lidam tanto quanto nós, porque a gente trabalha com todos os projetos da universidade, né? Então, fica fácil mesmo, não se acanhe de vir perguntar, de questionar, certo? Estamos à disposição para isso. E espero que as salas tenham contribuído para vocês de alguma forma, certo? Que vocês se apaixonem, assim como eu, pela extensão universitária. Eu acho que ela é um dos campos mais férteis para a gente conseguir conquistar coisas que ainda temos que conquistar, né? Que podemos interferir, tem um potencial transformador imenso, né? Cada vez que vocês atuam com uma comunidade, vocês deixam um pouco de vocês na comunidade, mas vocês também levam, né, consigo um pouco daquilo que vocês trabalharam lá. A Rosane está colocando o seguinte: tenho como sugestão colocar na página da PREC esta forma fácil de apresentação dos trâmites e principalmente os prazos. Então, vocês sabem, né, que está gravando. Todas as salas que eu fiz sobre Conversando com a Extensão estão gravadas e estão disponíveis no YouTube da PREC. Tá? Todos esses vídeos vão ficar disponíveis para vocês posteriormente, se quiserem consultar, né? Por enquanto, tá no YouTube e na página Tão Longe, Tão Perto, tá? Se vocês acessarem o Tão Longe, Tão Perto, o site, e forem ali no Sala 9,
estão todas as salas que já foram realizadas e também a programação das que vão ocorrer, ok? Mas, claro, essa sala foi criada, eu vou botar o link aqui de acesso, tá? Direto do Conversando com a Extensão. Essa fala foi criada no intuito de nos aproximarmos durante esse momento atípico que a gente está vivenciando, né? De termos uma forma de estarmos perto mesmo estando longe. Eu não sei se o site vai permanecer no ar por muito tempo, mas de qualquer forma, elas vão seguir disponíveis no YouTube, certo? A Kátia está nos colocando ali também que temos tutoriais em PDFs e vídeos disponíveis na página da Plec, botou ali o link, tá? Então, a gente tem trabalhado de forma a tentar chegar a vocês de diversas formas possíveis, né? Alguns preferem ler um PDF, outros preferem ver um vídeo. Então, essas duas formas estão disponíveis e essa de hoje também vai estar, ok? Muito obrigada, então, pela participação de todos, pela paciência em me ouvir. Eu falei muito mais do que respondi hoje, né? Mas é assim mesmo. Fiquem à vontade para nos procurar, porque na hora de fazer que acabam surgindo algumas dúvidas, né? E espero ver vocês nas próximas salas, ok? Muito obrigada pela participação de todos. Um abraço.